Afinal, o que significa o desenho da lição 2? Hoje eu quero mostrar para você um detalhe nesse desenho muito importante e que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre essa lição. Existe um símbolo nessa imagem que muita gente passa despercebido, mas que resume de maneira impressionante toda a mensagem que Paulo queria transmitir à igreja de Corinto. E eu tenho certeza que quando você entender esse detalhe, nunca mais olhará para este desenho da lição da mesma forma. Estamos na lição de sábado, dia 4 de julho, com o tema A Mensagem da Cruz. Mas olha só, hein? Antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para orar comigo. Assim como você está agora, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de abrirmos a sua palavra e entendermos a sua vontade para a nossa vida. Que esta mensagem, a mensagem da cruz, possa penetrar profundamente em nossos corações, a fim de que possamos e que conseguimos nos preparar para o grande retorno, para o seu retorno. Esteja conosco, abra nossa mente e o nosso coração para entendermos a sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos para o verso para memorizar. Você aí, já memorizou o texto? Deixa aqui nos comentários. Ele está em 1 Coríntios capítulo 1, 18 e ele diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que maravilha. Esse verso, queridos, resume praticamente toda a mensagem que estudaremos nesta semana. Mas você já percebeu como ele apresenta um contraste impressionante? Paulo diz que a mesma cruz pode produzir duas reações completamente diferentes. Ela é loucura para outros e ela é o poder de Deus. Como isso é possível? A cruz não muda, Cristo não muda, o Evangelho não muda. Quem muda é o coração de quem olha para a cruz. Na época de Paulo, essa mensagem era extremamente difícil de aceitar. Os judeus esperavam um Messias poderoso, um libertador político que expulsasse os romanos. Já os gregos valorizavam a filosofia, a lógica e a sabedoria humana. Para eles, a ideia de um Deus que morria crucificado parecia absurda. Mas olha só, Paulo não tentou adaptar o evangelho para agradar as pessoas. Ele não retirou a cruz da sua pregação. Muito pelo contrário. Quanto mais o mundo rejeitava essa mensagem, mais Paulo anunciava que justamente ali estava o poder de Deus para salvar. E isso nos ensina uma lição muito importante. Nós vivemos em um mundo que também tenta substituir a cruz por outras coisas. Por exemplo, hoje existem pessoas que procuram apenas mensagens de prosperidade, motivação ou sucesso pessoal. Outras querem uma religião que não fale apenas de arrependimento, de renúncia ou transformação. Mas o verdadeiro evangelho continua sendo o mesmo. Ele começa, sabe onde? Ele começa aos pés da cruz. Sem a cruz não existe perdão. Sem a cruz não existe reconciliação. Sem a cruz não existe esperança. Por isso, Paulo coloca a cruz logo no início da carta aos Coríntios. Antes de falar sobre os problemas da igreja, antes de corrigir os erros dos irmãos, antes de tratar das divisões, ele faz questão de lembrar que tudo começa em Cristo crucificado. Agora observem um detalhe interessante que aparece na introdução da lição. Ela menciona um importante escritor romano chamado Cícero. Segundo Cícero, a crucificação era um castigo tão vergonhoso que o cidadão romano nem deveria falar sobre esse assunto. A cruz era vista como um símbolo de humilhação. Era reservada aos piores criminosos. Ninguém queria ser associado à cruz.
Ninguém. Mas Deus fez exatamente o contrário. Aquilo que o mundo considerava vergonhoso tornou-se o maior símbolo da esperança cristã. Aquilo que parecia derrota transformou-se na maior história, na maior vitória da história. E aqui nós aprendemos uma grande lição sobre o caráter de Deus. Enquanto os homens valorizam poder, posição e aparência, Deus revela seu amor através do sacrifício. A lógica do céu é completamente diferente da lógica da terra. Foi através da cruz que Deus venceu o pecado. Foi através da cruz que Satanás foi derrotado. Foi através da cruz que recebemos o perdão e a promessa da vida eterna. É por isso que Paulo jamais se envergonhou dessa mensagem. Enquanto muitos procuravam impressionar as pessoas com discursos eloquentes e filosofias sofisticadas, Paulo decidiu anunciar apenas uma coisa: Cristo. E Cristo crucificado. E essa continua sendo a maior necessidade da igreja hoje. Nós não precisamos de um evangelho mais moderninho. Nós precisamos voltar para a cruz, porque é na cruz que encontramos a graça. É na cruz que encontramos perdão. É na cruz, queridos, presta atenção, é na cruz que encontramos poder para viver uma nova vida. Mas existe um detalhe no desenho da lição que representa exatamente essa verdade. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre o desenho da lição, explicar o desenho da lição. Observe essa imagem com bastante atenção. À primeira vista, parece apenas uma paisagem bonita. Um farol iluminado, a praia, algumas pessoas caminhando e um céu estrelado. Mas eu acredito que o ilustrador colocou cada detalhe dessa imagem com um propósito. Comecemos pelo elemento principal no alto da montanha. No alto da montanha existe um farol. E perceba uma coisa muito interessante: no topo desse farol existe uma cruz. Isso já nos leva imediatamente ao verso para memorizar. Paulo disse: a mensagem da cruz é o poder de Deus. O farol existe para iluminar. Ele serve para orientar quem está perdido. Ele mostra o caminho seguro em meio à escuridão. Da mesma forma, Cristo é a luz do mundo. É a cruz que ilumina o caminho da salvação. Sem Cristo, caminhamos na escuridão. Sem Cristo, podemos até pensar que estamos no caminho certo, mas continuamos perdidos. É por isso que a cruz está exatamente no lugar mais alto da imagem. Ela precisa ser vista, ela precisa ser anunciada, ela precisa iluminar. Mas preste bem atenção. Existe outro detalhe que chamou ainda mais atenção. Observe as pessoas que aparecem na praia. Todas elas estão recebendo a luz do farol. A luz alcança todas elas. Isso me lembra imediatamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é oferecido a todos. A mensagem da cruz é anunciada a toda a humanidade. A luz do evangelho alcança ricos, pobres, jovens, idosos, pessoas de todas as culturas. Todos recebem essa luz. Porém, perceba um detalhe impressionante. Apenas uma pessoa decidiu caminhar em direção ao farol. Todos conseguem enxergar a luz, mas apenas um resolveu subir. E subir não é fácil. O caminho passa pelas pedras. Não existe uma estrada asfaltada. Não existe um caminho confortável. Existe um caminho estreito, cheio de obstáculos. Isso me fez lembrar das palavras de Jesus quando disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos passam por ele. Talvez seja exatamente essa a principal mensagem que o ilustrador quis transmitir. A luz da cruz está disponível para todos, mas poucos decidem caminhar em direção a ela. Muitos gostam da luz, mas preferem permanecer onde estão. Gostam de ouvir Jesus,
mas não querem deixar determinadas práticas, não querem enfrentar as dificuldades de uma vida de obediência e não querem percorrer o caminho da renúncia. Porém, aquele que deseja se aproximar de Cristo precisa tomar uma decisão. E essa decisão transforma completamente a vida. Quanto mais perto do farol, maior é a luz. Quanto mais perto de Cristo, mais clara se torna a nossa caminhada. Mais segurança encontramos, mais esperança recebemos e mais paz experimentamos. Há ainda outro detalhe muito bonito nesse desenho. O farol está construído sobre uma grande rocha. Ele permanece firme mesmo diante das tempestades. E isso nos lembra que Cristo continua firme, o Evangelho continua firme, a cruz continua firme. Os séculos passam, as culturas mudam, as opiniões mudam, mas a mensagem da cruz permanece iluminando aqueles que decidem seguir Jesus. É exatamente isso que Paulo queria ensinar aos coríntios. A igreja estava dividida. Havia orgulho, disputa e pessoas dizendo: eu sou de Paulo, outros dizendo: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Pedro. Mas Paulo direciona o olhar de todos para Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: parem de olhar para os homens e voltem seus olhos para a cruz. Porque somente a cruz pode unir aquilo que o pecado separou. Somente a cruz transforma o coração. Somente a cruz tem poder para salvar. Pegue sua lição e anote agora o principal ponto desse estudo. Anote algum cantinho da lição aí. O principal ensinamento da lição de sábado é este: a cruz continua iluminando toda a humanidade, mas somente aqueles que decidem se aproximar de Cristo experimentam o poder transformador do Evangelho. Guarde essa frase, porque ela resume toda a mensagem dessa semana. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Preste atenção aqui, preste atenção. Em qual grupo nós estamos? Entre aqueles que enxergam a luz de longe ou aqueles que decidiram subir o caminho das pedras para viver ao lado de Cristo? Que nessa semana possamos olhar para a cruz todos os dias, porque é nela que encontramos perdão, é nela que encontramos esperança e o poder para vencer o pecado. Que Deus abençoe você. Se esse estudo fortaleceu sua fé, escreva aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Deixe o seu like aqui também, porque isso ajuda para que o YouTube distribua para outras pessoas este vídeo. Amanhã estaremos juntos para estudar a lição de domingo da Escola Sabatina. Não perca o próximo estudo, tá bom? Forte abraço e que Deus te abençoe.